aquilo que estamos a comer está a matar o planeta e está a matar-nos. População mais obesa, população com maior prevalência de diabetes, população com problema oncológico e cardiovascular. Nós encontramos produtos extremamente contaminados. Se não trabalharmos a causa alimentar, o Serviço Nacional de Saúde não será sustentável. Uma boa alimentação começa na escolha do que comemos. Essa escolha tem consequências diretas na saúde de cada um de nós. Uma tarefa nem sempre fácil que exige tempo. E o que estamos nós a comprar? O mais barato, o que está mais perto, o que é mais saudável ou o que nos faz mal? Eu acho que, infelizmente, muitas famílias portuguesas veem a alimentação como um setor mais elástico, onde podem poupar, e quando descobrem uma poupança de 3 litros de refrigerante a meia dúzia de tostões, fica muito contente, comprou uma pechincha, mas, refletidamente, o que está a comprar é um desafio para a sua própria saúde. Nos últimos anos, a equipa da Direção-Geral da Saúde, liderada pelo nutricionista Pedro Graça, agora à frente da Faculdade de Ciências da Nutrição da Universidade do Porto, bateu-se pela redução do sal e do açúcar em produtos como batatas fritas, fiambre, iogurtes e cereais de pequeno almoço. Os dados são oficiais. As doenças que mais afetam os portugueses estão direta ou indiretamente relacionadas com uma alimentação inadequada. Morrem cerca de 31 mil pessoas por doenças cardiovasculares em Portugal, sendo esta a principal causa de morte no país. A diabetes afeta mais de 13% da população portuguesa. E 6 em cada 10 portugueses têm excesso de peso, ou seja, 5,9 milhões. Veja sempre a lista de ingredientes e quando a lista de ingredientes tiver um conjunto enorme de produtos que pouco acrescentam àquilo que é o valor nutricional dos alimentos, que é ter proteína, gordura e hidratos de carbono, que são a base da alimentação, e tiver uma série de outros produtos que têm só como valor a conservação ou a coloração, evitar o mais possível. Tem ideia de quantos Z's comemos? O mesmo é dizer quantos aditivos alimentares ingerimos por dia? Corantes, conservantes, emulsionantes e estabilizadores, espessantes ou intensificadores de sabor. São apenas algumas das categorias dos mais de 300 aditivos alimentares autorizados em Portugal e identificados pela letra E. A escolha paga-se, mas há perigos que não vemos no prato. O Linha da Frente analisou dezenas de rótulos à lupa. Esta mensagem, num pacote de um conhecido pudim, deixou-nos surpreendidos. Pode causar efeitos negativos na atividade e na atenção das crianças. Há inclusive aditivos que nós hoje sabemos que são utilizados, que estão debaixo de estudo e que daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos podem vir a ser retirados. Mas continuam à venda. Agora, nós não sabemos qual é a quantidade que eles são consumidos, porque ainda não conseguimos verificar, nem sabemos, para além destes, as pessoas que consomem outros, só consumirem aqueles aumenta o risco. À medida que surgem novos dados científicos, são feitas avaliações para rever a segurança, retirar ou corrigir os limites máximos permitidos dos aditivos. Uma responsabilidade da Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar. Nuno Dias é autor de diversos estudos na Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor. O engenheiro químico diz que a legislação se atropela a si mesma quando autoriza estes aditivos. Temos muitos aditivos que levantam suspeitas a nível do comportamento das crianças. Nós temos, por exemplo, 6 corantes relacionados com a hiperatividade em crianças. O princípio da precaução deveria dizer, não, esses aditivos, por isso simplesmente, têm que desaparecer. São vários os produtos onde constam estes aditivos.
gelatinas, gelados, iogurtes, bolos, bolachas, gomas, licores ou refrigerantes. A lista de corantes alimentares, acerca dos quais deve ser incluída informação adicional nos rótulos, faz parte do Regulamento 1333 de 2008. São eles o E110, E104, E122, E129, E102 e o E124. Aditivos que podem causar reações alérgicas, como urticária, rinites, asma, alterações da visão, hiperatividade ou problemas respiratórios. Quando se utilizam corantes nos alimentos ou intensificadores de sabores, muitas das vezes é para dar ideia do que lá não está. Não faz sentido nós estarmos a adicionar corantes no creme pasteleiro para dar a ideia que estão lá ovos, quando não existe 1 grama de ovos. Ou estamos a adicionar corantes de laranjas a rissóis de camarão, para dar a ideia que existe lá mais camarão. O consumidor, efetivamente, é enganado. Há no mercado diversos aditivos alimentares que não deixam de ser motivo de dúvida e preocupação, causando alguma polémica, como é o caso do corante cor carmim, extraído da cochonilha, um inseto parasita de catos com habitat natural na América do Sul, América Central, Sul da Europa e na Índia. Esta é a sangue da cochinilla. Apesar de ser classificado como corante natural, o E120, também designado nos rótulos por carminas, pode provocar reações alérgicas e choque anafilático, ou seja, comichão, urticária, inchaço nos lábios, na língua e nas pálpebras ou dores abdominais intensas. São necessários cerca de 70 mil insetos esmagados e fervidos para produzir apenas 450 gramas deste corante. O carmim é amplamente utilizado na indústria alimentar, nomeadamente em carnes processadas, conservas de fruta, iogurtes, tudo o que tenha esta cor. É uma panóplia de produtos que atualmente encontramos. E aqui entra a necessidade da rotulagem, do consumidor saber o que quer e saber interpretar o rótulo e levar efetivamente para casa aquilo que ele necessita e que verdadeiramente quer. Dulce Ricardo é coordenadora da área alimentar na Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor. Há muito que esta associação alerta os consumidores para fazerem escolhas mais acertadas. Um dos últimos avisos centra-se em bagas de goji, onde foram encontrados resíduos de pesticidas. Das 23 marcas analisadas em Portugal, 12 acusaram resíduos de pesticidas, embora sem excederem o limite máximo recomendado. O que se verificou foi que não foram quantificados resíduos nas 11 marcas de bagas gojis provenientes da agricultura biológica. Nas outras 12 provenientes da agricultura convencional foram detectados resíduos de pesticidas em 10 marcas. Cerca de 50% dos alimentos testados pela Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar em 2016 continham resíduos de pesticidas com valores de 3,8% acima dos limites legais. Está provado que existe uma relação direta entre os hábitos alimentares inadequados e a saúde da população. O estado nutricional dos portugueses é disso reflexo. Os resultados do último Inquérito Alimentar Nacional de 2016 revelam que 10,1% da população ainda se encontrará em situação de insegurança alimentar. Não temos o cenário alimentar que gostávamos de ter, nem temos o sistema alimentar que necessitamos de ter, senão não estávamos a padecer das doenças que estamos a padecer. Muitos de nós somos hipertensos, quase metade da população somos hipertensos, peso a mais, desde logo as crianças com peso a mais, doença cardiovascular, determinados tipos de cancro muito devidos àquilo que comemos ou que não comemos. A bastonária da Ordem dos Nutricionistas considera que os hábitos alimentares pioraram. Alexandra Bento diz que se comia melhor há 50 anos. Nós queremos viver mais, certamente,
mas queremos viver mais e melhor. E queremos, nos últimos anos da nossa vida, não termos um viver pesado, carregado de doença. E, de facto, os hábitos alimentares errados são aquilo que mais pesa na redução dos anos de vida saudáveis. E dentro destes erros alimentares estão claramente o consumo insuficiente de frutos e hortícolas. Veja lá, uma coisa tão simples. Portugal está integrado num lote de países, a par da quase totalidade dos Estados europeus, do Canadá e do Brasil, onde o consumo de carne chega a ser 10 vezes superior, oscilando entre os 50 e os 100 quilos anuais. Chega 10. Os dados constam de uma análise realizada pelo Centro de Investigação da Universidade de Oxford. Mas a segurança alimentar vai muito para além de saber lavar as mãos. E a verdade é que aquilo que comemos tem cada vez mais origem num pacote qualquer. Um dos ingredientes desta massa para empadas é álcool etílico. Estranho? Na verdade, é permitido usá-lo. Serve para dar textura à massa, tornando-a mais crocante e estaladiça. Quando olhamos para a panóplia de alimentos, muitas vezes nem sabemos escolher porque ficamos confusos. Será que são seguros? Será que não são seguros? Será que há quem acautele aquilo que nós comemos? Então, para que é isto que tem aqui? Diga lá. Mas acho que é para a salsicha. Para salsichas. Vocês fazem salsichas aqui? Acho que não fizeram ainda, só foram queimar para começar a fazer. Ah, e vão começar a fazer? Aquele saco ali não estava congelado. Estava congelado. Não está descongelado. Isto está a descongelar. Se está a descongelar é para irem fazer. E a rotulagem da A rotulagem disto, onde é que está? Pá, isso vem em caixas grandes e Cartão. dividem para... Sim. E onde é que estão? Há de haver uma rotulagem. Pois, exatamente, há de haver uma rotulagem. Na caixa tem lá de certeza a rotulagem. Pois tem, mas eles às caixas tiram, metem assim porque ocupa menos espaço. Isso é tripa fina. É tripa fina. Tripa de boi, é? Então vamos ter que... Isso já tem sal. Este tudo fica aqui agora reservado, não vamos mexer nele até avaliarmos melhor a situação. De qualquer maneira não pode vender para já. O Linha da Frente acompanhou esta ação de fiscalização da ASAI, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, que decorreu num talho da Grande Lisboa. O género alimentício onde se registra o maior número de incumprimentos continua a ser o grupo das carnes. Qual é a composição daquele rolo de É carne? igual, isso é tudo igual, só Tem o que carne de varia, porco? o que varia é isto. Tem um bocadinho de carne de porco, tem um bocadinho de carne de vaca, picar 2 vezes, porque fica com esta corzinha vermelha. Sim. Olha então e o que é que temos aqui? Olha lá. Olha aqui os povinhos. Pronto, faz-se uma colheita ali, nos rolos de carne também. Isto é um produto específico para salsicha, mas onde tem uma série de conservantes aditivos. Sim. Põe estes produtos, os papalhados de carne, dentro da câmara, para baixarem até a temperatura que está regulamentada, porque a 10.3 não pode estar. É uma temperatura muito elevada. Os problemas são os mesmos do passado. Sulfitos proibidos em carne picada, temperaturas altas e elevado número de bactérias, algumas indesejáveis. Neste talho acabou por ser instaurado um processo de contraordenação por falta de requisitos técnicos e de higiene das instalações de venda, falta de menções obrigatórias da rotulagem, nomeadamente a menção do país ou local de proveniência das carnes de aves e de suíno. Cerca dos 40 mil operadores económicos que nós fiscalizamos anualmente, cerca de 50% correspondem ao setor alimentar. No ano 2018 nós tivemos cerca de 1.800 amostras, 1.500 são relacionadas com risco, a maior parte delas, como referiu relativamente, é nos produtos cárneos e, portanto, este é um setor que é muito acompanhado em várias áreas, em várias fases da cadeia por parte da ASAI. As imagens que se seguem podem impressionar as pessoas mais sensíveis. Foram captadas durante uma operação da ASAI no âmbito do abate clandestino, tendo em conta o risco para a saúde pública.
No ano passado, a ASAI desenvolveu 43.105 inspeções. A taxa de incumprimento foi de 18%, um valor semelhante ao dos últimos 3 anos. 283 pessoas foram detidas e 432 operadores viram a sua atividade suspensa, sobretudo devido ao incumprimento dos requisitos de higiene. Relativamente à questão de fraude, efetuamos também a análise de autenticidade relacionada com produtos cárneos e aí detectamos inclusive questões de mistura de espécies, por exemplo, a carne de cavalo, que foi muito conhecida no ano 2013, com outra mistura de outras carnes. Os aditivos proibidos que servem para manter a carne vermelha com aspecto fresco são há 6 anos denunciados pela Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, que voltou aos talhos e supermercados. A grande maioria das amostras de carne picada, 15 em 20, chumbou nos testes em laboratório. Os resultados continuam a ser maus, muito maus mesmo. Nós encontramos produtos extremamente contaminados, com contagens de bactérias na ordem dos milhões por grama, bactérias provenientes da manipulação humana, inclusivamente algumas com uma quantidade significativa de bactérias de origem fecal, tanto que foram, enfim, houve contaminação, mas depois, devido às temperaturas elevadas, elas desenvolvem-se e multiplicam-se e, portanto, concluindo, temos um produto muito contaminado. Este relatório, publicado pela Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar, dá conta de que a salmonela foi a causa mais atribuída aos surtos alimentares, a maioria associados ao consumo de produtos de origem animal. No último ano, durante as operações de fiscalização, a ASAI apreendeu milhares de produtos impróprios para consumo. Leite cru com água oxigenada para ocultar a má qualidade do leite destinado ao fabrico de queijo, bacalhau impróprio para consumo, vinhos falsificados ou com adição de corante sintético, ovos com data de durabilidade incorreta, azeitona sem as mínimas condições para ser embalada ou conservas de peixe impróprias para consumo, reembaladas com um novo molho de tomate. E é precisamente na área do pescado que vários investigadores portugueses focam a sua atenção e preocupação, nomeadamente na presença de antibióticos em dourada e robalo de aquacultura. Numa que encontramos um antibiótico não autorizado em aquacultura, apesar de ser um limite, um resíduo, uma concentração residual, mas de facto esse antibiótico não está autorizado em agricultura, e noutro, deste ponto de vista da resistência, que também nos preocupou talvez mais, que foi o quê? Foi encontrarmos 2 antibióticos no mesmo pescado, 2 resíduos de antibióticos no mesmo pescado, que apesar dos 2 estarem autorizados, isto é, eles nunca estão autorizados simultaneamente. Os resultados fazem parte de uma investigação orientada por Fernando Ramos, professor na Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra. As amostras dourada e robalo de aquacultura foram compradas em grandes superfícies de norte a sul do país. E se na produção nacional destas espécies não foram detectados quaisquer resíduos de antibióticos, o mesmo não se poderá dizer de algum pescado que vem de fora, mas que é consumido em Portugal. Nós estamos preocupados porque temos cada vez menos antibióticos que depois nós usamos para, quando temos as nossas infecções, nos tratarmos. Significa que os nossos micro-organismos, ou os micro-organismos no geral, vão ganhando resistência. O que é isto? Eles não são, quando se dá o antibiótico na próxima vez, ele não vai ser eficaz e, portanto, o que é que acontece? Nós vamos caminhando de antibiótico a antibiótico e vamos tendo cada vez menos armas para nos combater, para melhorar depois a nossa saúde quando temos infecções. O Linha da Frente teve acesso aos documentos da investigação, onde se concluiu que o antibiótico aplicado na dourada não é autorizado para aquacultura. Este pescado é de origem espanhola. No caso do robalo, que é proveniente da Grécia, foram encontrados resíduos de 2 antibióticos permitidos por lei, mas não aplicados em simultâneo. O gosto pela pesca há muito que tomou conta de Manuel e António Sequeira.
Pai e filho conhecem o Tejo como ninguém. Sr. Jaime, quantos metros temos? Quantos metros temos de profundidade? Temos uma temperatura de 15 graus e uma profundidade de 7 metros. Mas a saída de hoje é feita em parceria com o IPMA, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Agora é agarrado. Agora é. Agora vamos empurrar. Todas as semanas são recolhidas amostras de moluscos bivalves vivos para análise, como a amêijoa ou o berbigão. As cascas. Posso é crivá-la se quiser. Criva. Quanto mais pressa melhor, porque é assim como nós costumamos fazer, criva-se. Ó Carolina, agora começa a refrescar aí o traseiro. Espécies sujeitas a contaminações por micro-organismos, contaminantes e biotoxinas existentes no meio natural que podem representar risco para a saúde humana. Olha, está aqui uma, como eu lhe disse, que às vezes tem um parasita que entrou para dentro, ali, deve ter entrado em ovo. Repara nesta consistência aqui e nesta aqui. Este está gordinho e este está muito magro, porque tem um parasita a comer com ele lá dentro. Nos laboratórios do IPMA analisam-se minuciosamente as espécies recolhidas em vários pontos do país. Isto é já a amostra moída e nós temos que pôr a amostra em meios de cultura que são específicos para o crescimento da E. coli, que é isto que nós fazemos, é a pesquisa de E. coli nos moluscos bivalves. As amostras de berbigão e amêijoa japonesa registaram valores entre os 490 e os 790 para a contagem de E. coli, ou seja, contaminação fecal. A apanha de lambujinha está proibida no estuário do Tejo devido aos elevados teores de chumbo. As restantes espécies só podem ser utilizadas para transformação, ou seja, conservas. Vou lavá-la. Há cerca de 40 zonas de produção de bivalves no país, como é o caso desta no estuário do Sado. O IPMA é responsável pelo sistema de monitorização. Os principais problemas que nós temos no que toca a bivalves são os problemas relacionados com os esgotos, efluentes não tratados, descargas que vão diretamente parar aos rios e os bivalves que vão filtrando as bactérias, nomeadamente a Escherichia coli, que é a bactéria que nós utilizamos para ser indicadora da contaminação fecal, acaba por acumular e é isso que vai ter influência depois na classificação que as zonas têm. E o principal problema, a nível dos bivalves, é essencialmente esse, de problemas, evidentemente, causados pelo homem, porque, como lhe disse, as toxinas são uma coisa natural. Portugal é um dos maiores consumidores mundiais de peixe, um alimento rico em nutrientes que deve ser consumido, mas que pode representar risco para o consumidor. Estamos a falar de diarreias, estamos a falar de doenças do ponto de vista neurológico, como é o caso do mercúrio, estamos a falar de doenças que podem ser oncológicas, para alguns contaminantes, mas se tivermos se for persistente o nosso contacto com esse contaminante, portanto, são este o tipo de doenças que podem ocorrer. António Marques é especialista na área da qualidade do pescado no IPMA. Com dezenas de trabalhos publicados a nível internacional, o investigador diz que é urgente introduzir novos parâmetros que não estão regulamentados para o pescado. No caso dos retardadores de chama, são utilizados nos diferentes tecidos, nos diferentes produtos, para reduzir a propensão ao incêndio, nos produtos elétricos também, e que chegam ao estuário, às zonas costeiras, onde se começam a acumular. E como são compostos persistentes,
acabam por entrar na teia trófica e vão-se acumulando principalmente nas espécies predadoras, que são aquelas que nós consumimos mais. Os atuns, douradas, robalas, corvinas, garopas, são tudo espécies que ocupam níveis tróficos mais elevados e onde se acumulam mais estes contaminantes. A ciência já permite mesmo identificar que contaminantes estão mais ou menos associados aos alimentos. Nós pensamos mais que o mercúrio aparece mais no peixe, mas que tem um efeito reduzido se tiver a presença de selênio. Por exemplo, o arsénio aparece mais na água e no arroz e nos alimentos, por exemplo, como o caso do agrião. A produção alimentar é neste momento uma das principais causas das alterações climáticas. O diretor da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura em Portugal diz que é tempo de agir. Começaram a aparecer, e em Portugal, tardiamente, em cada esquina, uma loja de produtos nutracêuticos. Isso significa que aquilo que estamos a comer, de facto, já não nos permite ter uma vida saudável, mas vamos à loja da esquina buscar os nutrientes que os alimentos já não nos trazem. E porquê que não nos trazem? Porque o seu modo de produção interrompeu o ciclo natural dos nutrientes. E com isso estamos a comer comida nutricionalmente pobre. Em muitos casos, nutricionalmente vazia, mas rica em calorias. O objetivo de tornar a alimentação dos portugueses mais saudável vai ser, em parte, uma realidade. Este mês, depois de mais de 1 ano e 17 reuniões, a Direção-Geral da Saúde assinou um acordo com 7 associações da indústria alimentar e distribuição que vai permitir reduzir as quantidades de sal, açúcar e gorduras em cerca de 2.000 alimentos. 3 anos depois de ser proposta, foi publicada a legislação que irá pôr fim à publicidade a alimentos nocivos para as crianças. A lei entra em vigor em junho e será proibida nas escolas, nos cinemas, em programas televisivos e em aplicações dirigidas a menores de 16 anos. O sistema alimentar, neste momento, é o grande entrave a se atingirem os objetivos de desenvolvimento sustentável. E a última análise tem a ver com a sobrevivência da própria espécie humana, repare. Portanto, naturalmente poderá não ser algo que tenha a ver com a minha geração ou com a sua, mas que a humanidade terá que caminhar nesse sentido necessariamente, eu não tenho a menor dúvida. E aí não se trata da minha vontade nem da minha crença. É que não haverá uma alternativa para a sobrevivência que não seja essa. Em 2050 seremos 9,5 mil milhões, a maior parte a viver em cidades. Os cálculos da ONU indicam que será preciso aumentar a produção alimentar em 60%. Um número que pesa no planeta, onde a área agrícola está a diminuir e os solos correm o risco de ficar esgotados por uma agricultura intensiva. Só para ter uma ideia, há 50 anos aumentámos o consumo de proteína animal de 50 para 330 milhões de toneladas. Sabemos que o número de população está a aumentar, o consumo de carne também, e que não vai ser sustentável daqui a poucas décadas manter este nível, porque isto só vai continuar a piorar. O engenheiro biomédico português Vítor Espírito Santo coordena o Departamento de Agricultura Celular na empresa Just, nos Estados Unidos. Aqui faz-se carne a partir de células de animais. People are going to eat meat, and one feather from one of my chickens could be the catalyst that feeds the world. O processo começa, portanto, num pequeno isolamento de células, penso numa biópsia, ou até, por exemplo, nós temos o exemplo de uma pena de um frango, em que não envolve qualquer tipo de dano ao animal, ou não temos que o sacrificar, e precisamos apenas de uma pequena amostra, e depois dessa biópsia escolhemos as células de interesse, ou seja, nós estamos a pensar mais em células de músculo, células de gordura, que são as células que realmente contribuem para o sabor e para a textura da carne que nós estamos habituados a consumir. Um género de pasta celular com um aspecto idêntico ao da carne picada, que pode ser usada, por exemplo, em nuggets. O produto vai ser lançado este ano na Ásia, em vários restaurantes com estrela Michelin. O nugget que nós criamos na Just em termos de sabor, é semelhante aos nuggets que nós estamos habituados a consumir, com um sabor muito concentrado, muito puro, porque não tem qualquer outra contaminação, não existem antibióticos, não existe uma grande retenção de água, como acontece muitas vezes, por exemplo, no frango convencional. Portanto, isso foi uma das melhores experiências. Maionese, molhos diversos ou massa de bolacha são alguns dos produtos feitos sem ovos já comercializados por esta empresa nos Estados Unidos e alguns países asiáticos.
Este ovo líquido, sem ovos, por exemplo, é feito com feijão mungo e deverá ser lançado já este ano na Europa. E efetivamente há um grande movimento e esse movimento vai se alastrar por todo o mundo, não tem qualquer dúvida. E quando olhamos para zonas do mundo como Índia, China, países que não têm, por exemplo, como Singapura e Hong Kong, que não têm qualquer espaço agrícola, têm que desenvolver métodos alternativos para alimentar a população, porque eles não têm outra alternativa. O investigador português diz que o objetivo é criar alternativas nutritivas com sabor, acessíveis e produzidas de uma forma sustentável. Nós apenas queremos resolver o problema da produção massificada, que tem este impacto ambiental e que depois cria um tipo de carne que não é a mais desejada para os consumidores. Portanto, esse é o grande alvo do nosso projeto. Nós não estamos a tentar destruir a produção local, a produção quase individualizada de animais. Essa queremos que se mantenha, faz parte da cultura, é importante e vão ser as melhores fontes para a nossa própria carne. E o que estamos a comer, de facto, já não nos permite ter uma vida saudável. Em terra já é muito difícil encontrar espaço para poder produzir. Se nada for feito, não há dúvida nenhuma que o cenário será catastrófico. A alimentação inadequada é a principal responsável pelo número de anos de vida saudáveis perdidos pelos portugueses.